O líder precisa ter empatia assertiva. O que significa isso? Ele não pode ser o bonzinho demais, super empático. Perfeito. E também não pode ser, do outro lado, muito rígido. Ser uma pessoa que não leva em conta as pessoas, não escuta, não dá apoio, como você falou, não desenvolve. Então, é um meio do caminho. Perfeito. Agora, o que seria justo? Ele trabalhar essa questão da equidade. Então, o que as pessoas precisam? Você falou de perfil diferente. Então, você falou de extrovertido e introvertido. Introvertido, ele gosta de ficar lá nas coisas dele, fazendo as coisas dele, etc. Se toda hora você ficar chamando ele para reunião, eu não sei se ele vai ficar feliz. Provavelmente não. Então, tá vendo? É equidade. Então, assim, se o meu introvertido, que cada um, independente se é extrovertido ou introvertido, eu iria além. Qual perfil, personalidade que as pessoas precisam? Se vocês, líderes, mapearem bem qual o perfil, personalidade, o que ele quer, o que ele se motiva, quais os valores, você vai ter teu time na mão, Perfeito. no bom sentido. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o programa Óbvio, mas nem tanto, um canal de compartilhamento de informação onde nós abordaremos de forma profissional, mas também descontraída assuntos sobre gestão, liderança, inovação e vendas. Eu sou Wagner Ferrarese e nossa convidada de hoje é a especialista em comunicação, ela que é psicóloga, é pós-graduada em neurociência, é mestre em arte da comunicação e análise do comportamento humano, além de autora de um dos livros que é o maior número de vendas do mercado nesse assunto, a arte da comunicação de impacto. Seja muito bem-vinda, Xana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando de um tema que eu sou apaixonada, você sabe disso. Muito legal. Primeiro de tudo, agradeço de verdade essa disponibilidade, esse Imagina. tempo que você dedicou a vir aqui compartilhar conosco o conhecimento. Sabemos que a comunicação cada dia mais é, sim, um desafio no dia a dia, nessa questão de gestão de pessoas, nessa transição de tudo isso. E a primeira provocação, primeira pergunta, primeiro questionamento que eu gostaria que você explorasse seria que você começou estudando psicologia, você foi falar sobre neurociência, sempre muito sobre o comportamento humano. Qual foi o momento que você percebeu, que você identificou que isso seria completamente ligado, teria completa relevância dentro do sucesso no mundo dos negócios? Eu comecei, na verdade, em casa. Óbvio, mas nem tanto, né? Vou pegar isso aí. Meu pai é um grande fonoaudiólogo aqui no Brasil e desde criança, assim, criança mesmo, 7, 8, 9, 10 anos, ele me levava para assistir às aulas de oratória dele. E a clínica, porque ele tem muito esse trabalho com a voz, de pessoas que perderam a voz, que são gagas, questões de voz e fala. Eu achava aquilo interessante, muito bacana, mas não entendia muito bem, claro, na época, o que estava acontecendo ali. O que eu entendia era que ele transformava as pessoas. Nossa, mas que legal. Então, essa origem, na verdade, essa semente de tudo isso que você acabou tornando como uma empresária, como uma profissão, partiu de um pai que era fonoaudiólogo e de alguma, vamos dizer assim, de uma limitação que as pessoas tinham e que ele conseguiria colaborar, mesmo que não diretamente com o objetivo principal de negócios, mas sim numa melhor comunicação. Com certeza. E aí eu cheguei a fazer um período de fono, não tá no meu currículo isso. Cheguei a fazer um período e aí eu transferi para psicologia. Comecei no mundo de RH, aí vem tua pergunta. Eu comecei a ver que a comunicação fazia parte muito do mundo dos negócios. De todo mundo, né? Vida pessoal e profissional. Porque não tem como eu melhorar a minha comunicação no business, na empresa, e não ter uma boa comunicação em casa. A gente é um só. Então, Perfeito. Vai para os dois âmbitos. Comecei em casa, como eu falei. Além disso, meus irmãos, tá? Eu tenho 6 irmãos, Wagner, não sei se eu já te falei, em 8 Olha, anos... eu tenho 3 irmãos, nós somos em 4, eu sempre falo que é bastante gente em casa, agora 6. Em 8 anos, meus pais tiveram 7 filhos, eu sempre falo, não tenta entender, gente. Com isso, eu também tinha que negociar, porque a comunicação se passa por tudo. Eu também tinha que pedir coisas para os pais, negociar com os irmãos e tudo mais. Muitas questões de conflito, bons, saudáveis, que era inerente à criança, né? Claro, adolescente. Naturalmente. E isso eu consegui levar para o meu mundo corporativo. Foi aí que eu fiquei curiosa para trabalhar a comunicação. E um ambiente com tanta gente não tem como a comunicação não imperar, porque senão as coisas não acontecem. E você fica de fora. Se você não tiver uma boa comunicação com muita gente, isso também serve no corporativo. Você está numa reunião com muita gente. E aí? Você vai ficar mais quieto, mais falar? Não estou dizendo que tem que falar qualquer coisa. Claro que não, ela tem que ser relevante.
que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. A comunicação de sucesso, ela precisa ser relevante. Mas naquele ambiente ali, eu tinha que falar, tinha que me virar. Senão me engoliam, né? De certa forma, você utilizar a comunicação como uma ferramenta e falar no momento certo. Não necessariamente que você fala, mas você precisa estar preparado para quando necessário falar também, senão pode passar. Exato. E ocupar seu espaço. Independente se você é mulher ou homem, eu tenho trabalhado muito com mulheres no corporativo, que é uma diferença na comunicação. E uma das minhas pesquisas dentro do mestrado foi nessa diferença da comunicação da mulher. E eu trabalho muito o palco é seu, para a mulher ela falar, se posicionar, porque tem essa questão da voz quando tem muitos homens, tem uma diferença. E ela, às vezes, fica mais retraída. Esse é o ponto. Então, como é que você, dentro desse ambiente, também se posiciona? Perfeito. Fala um pouquinho sobre o seu mestrado, que foi feito, na verdade, em sim. território internacional, né? Foi feito internacional. Poeca, né? Sim, eu sou uma grande estudiosa da neurociência. Fiz no Mackenzie aqui e eu senti que estava faltando alguma coisa na minha formação. A gente não para de estudar, né, por conta própria, mas leio muito, você sabe disso, livros de comunicação, inteligência emocional, pessoas em geral. E aí eu falei, gente, tá faltando alguma coisa. E aí eu fui atrás do Paul Ekman, que é um dos maiores especialistas em comunicação não verbal. Ele é muito conhecido no mundo todo, né, uma das grandes personalidades. E achei um mestrado na área de comunicação, inteligência emocional e análise do comportamento, né, para detectar quem está falando a verdade ou mentira. Quase uma leitura do corpo. Exato. E isso me ajudou muito para ler mais as pessoas. Eu já lia, mas depois do mestrado, assim, eu melhorei muito. E é uma habilidade que a gente precisa melhorar, porque também faz parte da comunicação. E a verdade é que é uma habilidade que precisa melhorar e que você fica viciado, porque daí você não consegue deixar de interpretar em momento algum de conversa. Não é que a gente vai ficar assim, ai, deixa eu ver o que o Wagner, ai, deixa eu ver a pessoa, ver o que ela tá falando, se é verdade ou não. Não é isso. Durante uma reunião, por exemplo, no mundo corporativo, entrar, dar seu boa tarde, bom dia, olhar pro teu interlocutor e perceber como ele tá, Perfeito. Como é que tá. E durante a reunião você falando como é que ele tá, se ele tá gostando ou não. Eu faço reunião todo dia, você também. A gente olha pelo não, tem que olhar, não é nem que a gente olha, nem sempre faz. A gente tem que olhar mais esse não verbal até para ajustar o storytelling e a nossa comunicação. Perfeito. Seja no online, seja no presencial. E poucas pessoas fazem isso. Tá? De certa forma, nós nos esforçarmos para entender o que não está sendo dito. Exato. Porque às vezes eu estou falando e as pessoas não necessariamente estão escutando. Então, Exato. Através dessa leitura, eu posso ajustar esse discurso, essa conversa, esse storytelling, para que fique mais efetiva essa comunicação. Eu digo que o melhor comunicador não é o que tem a voz mais bonita e a fala. Isso é importante também. A expressão e tal. Toda essa performance é importante. Mas é a adaptação. Porque às vezes é para não falar nada. Perfeito. Olha que interessante. Às vezes você entra naquela reunião, você foi todo bonitinho, com o discurso, tudo pronto, storytelling, chegou lá, se eu falar hoje ou agora, não vai ser bom, o resultado não vai ser positivo. Você vai perder. Então, não é que você tem que ficar especialista, não tô falando isso, tá? Em não verbal para começar não. Mas pergunta na dúvida. Eu já inicio reunião assim, a gente tem meia hora, como é que tá a tua agenda, tal. Eu já pelo tom de voz vou percebendo o cliente. Tudo isso você vai se adaptando. Perfeito. Sem perder a autenticidade. E não quer dizer que você está sendo falso, mas sim empático. Perfeito. Porque a empatia é se adaptar. E aí que você falou do meu mestrado, do que eu fui ver. Tá? Um dos resultados da minha pesquisa é que e eu fiz no Brasil, tá? A pesquisa, quer dizer, o mestrado foi fora, foi em Londres, mas a pesquisa foi feita no Brasil. Perfeito. Olha que dado, Wagner. 10% apenas das pessoas se adaptam rápido na comunicação. Ou seja, então o contexto, que é uma coisa extremamente relevante, acaba sendo ignorado. Porque eu posso falar da forma que for, com a voz que for, no tom de voz que for. Se as pessoas não estiverem, se o contexto não estiver preparado para aquela mensagem, ele não vai absorver. Não vai absorver. E hoje você vê que as pessoas estão muito estressadas, estão com menos atenção. Isso é um dado, não é o que eu acho. Eu acho também, tá? Eu vejo na minha experiência, todos os dias eu trabalho com multinacionais, farmas, varejo, e eu vejo as pessoas, elas relatam. Eu tenho levantado assim, pessoal, levanta a mão quem tá estressado. Ela falou, será que ela é louca, né? Tá perguntando isso aqui, eu pergunto mesmo, vamos lá. Levanta, você vê que a maioria tá levantando. Eu falo, mas o que isso tem a ver com o nosso treinamento? Tudo. Porque se você tiver um alto nível de estresse, a tua comunicação e a tua escutativa vai ficar menor. Porque o olhar não verbal é escutativa também.
E ele é um dos elementos de uma comunicação de sucesso. Às vezes não é o momento de você falar, porque energia gasta em um cérebro que está estressado já é completamente outro. O foco de atenção não está ali, o filtro de atenção não está ali, não tem nada. A gente fica mais presente. Impaciente, estressado. O estresse, ele é positivo, né? A gente sabe disso. Mas o estresse muito quando alto, ele tá lá numa ansiedade nível... Eu falo que é uma régua de 1 a 5. A 3 é ideal no nível de estresse. 4 e 5 já mora o perigo. Perfeito. Se eu tiver no 4 indo para 5, você falou alguma coisa, eu já não tô nem mais ali. Eu vou ficar só educada, assim, com a carinha simpática. Aquele sorriso. Aquela coisa, sorriso, mantenho, mas não absorvo. Eu não faço escuta, eu não consigo entender, eu não consigo ter pensamento crítico. Você não compreende, né? Exato. E aí eu só repito. E aí eu vejo as pessoas com pouco pensamento crítico também. Tá ligado à questão de pensamento crítico, esse entendimento. Mas aí é outra aula. E eu vou falar uma coisa agora, mais como percepção, né? E obviamente não tenho nenhum tipo de estudo feito em cima disso, de uma percepção minha no dia a dia. Claro. Uma das maiores dificuldades na gestão de time, ou na formação, no desenvolvimento de profissionais, é justamente que está cada vez mais difícil encontrar bons profissionais e profissionais que se comuniquem bem. Ao mesmo tempo, é uma das coisas mais negligenciadas dentro das empresas. As empresas não dedicam tempo dos gestores para conversa, para ouvir, para escutativa, para tentar entender o contexto para conseguir melhores resultados. Você vê isso também? Sim, primeiro ponto, sobre pessoas que não se comunicam bem. A gente tem uma dificuldade no Brasil, assim, pessoas medianas na comunicação, mediano para baixo, a gente vê profissionais em geral não aptos para aquela cadeira, tá faltando talento no mercado. Perfeito. Aí quando fala de comunicação também, por quê? Porque a gente não foi estimulado na nossa educação na infância e na adolescência, na escola tradicional, a se expor, a falar, a se posicionar, a debater, ter conversas, a discordar com elegância, Perfeito. com conflitos. Eu estava até ouvindo o Wagner Moura falando sobre isso. Nossa, gente, na minha época a gente debatia, ele falou com outras palavras, a gente tinha conversas. Hoje está assim, polarizada, aí vem a rede social, né, dizendo que tá difícil essa conversa. Então, eu vejo que sim, a gente está com uma dificuldade na comunicação, muito pela nossa educação e por esse mundo polarizado, e aí a gente isso se reflete no mundo corporativo. Perfeito. Onde você vê gente com dificuldade de entrar em conflito, ou quando entra, vai para um confronto. E aí tem coisa de ego, tudo que você já sabe. E isso atrapalha também a comunicação. Fazendo uma ponte, eu tive já, o Walter Longo já esteve conosco em um dos eventos, e uma das conversas que nós tivemos, ele estava falando sobre justamente o pensamento crítico e o questionamento. Uhum. Porque quando nós vivemos em um mundo onde o algoritmo te entrega a maioria dos conteúdos que te agradam, você deixou de ter a contrapartida, o contraposto, você deixou de ter uma opinião diferente da sua. Você gosta daquilo, o algoritmo só te entrega aquilo, e você acaba ficando viciado a achar que sempre está certo. E o primeiro momento que alguém discorda, você acha que é o fim do mundo. Então, assim, isso acaba tornando até um profissional mais despreparado, porque a verdade absoluta não existe. Ela pode ter uma verdade para aquele momento ou para aquela situação. E esse questionamento, eu acho que é uma coisa que mais faz falta nos gestores. Ou, como você disse, o ego administrado para que seja possível o questionamento. Não estamos falando de desrespeito, insubordinação, nada parecido. Mas ele fala disso, ele fala... Eu, enquanto estudante, eu naveguei entre vamos dizer assim, as frentes de políticas, direita e esquerda, com questionamento. Ele fala, isso foi muito rico para a minha opinião de hoje. Ele falou, hoje, se você fala uma coisa contrária, vira uma completa confusão, inclusive em rede social. Rede social, sim. Eu tenho feito muito treinamento, já falando aqui do óbvio, mas nem tanto, para líderes gerenciarem conflitos. Nos meus treinamentos de líderes, a gente tem debatido muito esse ponto, né? Como eles vão gerenciar os 5 tipos de conflitos que a gente tem. Perfeito. Não é ele só com a equipe, é gerenciar entre os membros da equipe. Perfeito. Porque o papel do líder também é gerenciar os conflitos que acontecem ali, inerentes a um time de alta performance. Tem que ter conflito. Então, como é que você maneja isso sem perder o respeito, fazendo com que as pessoas tirem dali o melhor proveito para a inovação, para esse pensamento crítico. Esse questionamento precisa existir, né? Porque precisa. Às vezes dentro do time, não, mas não tem confusão nenhuma, mas também nada acontece. Não, gente, se não tem confusão dentro de um time, pode me chamar que eu vou lá para levantar. Outro dia eu fiz um acesso. Eu vou auditar esse time. Eu vou auditar. Eu vejo, outro dia eu fiz um acesso, o pessoal respondeu que estava tudo bem. Eu não cito clientes, claro. Gente, estava tudo bem. Apliquei lá no pré, a gente sempre faz atividades pré-pós-work. E aí apliquei. Legal, nota boa. Eu fiquei, gente, como assim? O briefing que eu escutei com a nota não tá batendo. Ou, vamos entender, lá no treinamento, na hora que eu fiz uma dinâmica, um jogo, apareceu
A falta a paz acabou. Acabou. Falta comunicação, a questão dos conflitos. Quando aí todo mundo fala em cima de todo mundo, ninguém se escuta. Aquilo que acontece, que no briefing tinha me passado, eu vi na hora da atividade. Eu falei, oba, gostei. Porque as pessoas têm a falsa impressão de que times que têm questionamento e têm discussão, às vezes é um time com capital intelectual um pouco mais baixo, mas pelo contrário, quanto mais alto o nível intelectual, mais opinião e mais provável que haja discussões e questionamentos. Exato. Aonde eu trabalho também com a diretoria eu vejo que tem mais discussão. Mas aí tem uma questão egóica também, que às vezes alguém entra ali, dependendo do CEO, depende de tudo. E a gente faz também trabalho com o CEO. Eu vou fazer uma ponte sobre algo que você falou durante esse primeiro trecho. Você falou sobre comunicação não verbal. Certo. Fala um pouco mais de comunicação não verbal e verbal de forma bastante prática para que as pessoas que não tenham tanta familiaridade. Tá. Comunicação não verbal, gente, é o tom da sua voz, sabe? Oi, tudo bem, Wagner? Imagina se eu começo meu podcast assim. E vamos imaginar que você conheça a minha voz. Porque eu posso ter é o baseline, né? O meu baseline, se eu normalmente já falo de um jeito e de repente você me encontra, eu falei de outro. Opa, meu tom de voz... Sabe quando você liga pro seu marido, pra sua esposa, pro seu melhor amigo e fala alô? Pelo alô dele você já sabe? Você fala, tá tudo bem? Né? Ué. E... Aconteceu alô, alguma coisa, ou ele né? tá ocupado, ou aconteceu alguma coisa, ou tá preocupado, e talvez agora para pedir aquilo não vai ser o melhor momento. Então, o não verbal é esse tom de voz onde a nossa emoção sai, a nossa emocionalidade, a gente não consegue esconder na nossa voz, ela aparece, e o rosto e o corpo. A expressão facial, talvez você Exato, arregala são os olhos 10.000 antes e falar que você tá... 10 mil expressões? Não que você vá... Se eu te filmar com uma câmera fazendo aqui, botar numa forma lenta a gravação, eu vou conseguir ver. Ela acontece em microsegundos, assim, é muito rápido, muito rápido. Eu não vou ficar aqui catando, mas eu já vou olhar o todo e vou ver como é que você tá, pelo tom de voz. E sempre num tom de, peraí, deixa eu entender como ele tá, não pra julgar. E aí o investigador, a gente trabalha muito isso, né? Não é pra ficar julgando, e a pessoa não gostou, não é pra inferir, porque eu jamais vou saber o porquê que você tá incomodado. O porquê, só se você... E às vezes nem você sabe. Às vezes, outro dia eu entrei, vou dar um exemplo prático. Eu entrei numa reunião com uma cliente, uma diretora, que eu atendo particular. E a gente tá trabalhando e tal. Ela normalmente entra numa boa, tá? De novo, baseline, né? A linha dela, a base dela, eu consigo ver. Aí ela entrou assim, ó. Não sei nem se eu consigo imitar. Com a mão pra cima, assim, sabe quando a pessoa tá assim? Caiu um pouco na cadeira, caída, e falando pouco, monossilábica. E ela normalmente fala mais. Então eu já vi que... Aí, gente, esse é um não verbal, percebe? Você já percebeu que naquele dia ela não estava ali, né? Eu estava ali. Eu falei, fulana, tudo bem? Nós temos aqui a nossa sessão, tal. Tá tudo tranquilo aí pra gente fazer? Fiz uma pergunta pra ver se ela queria desmarcar, se ela queria dizer o que ela tava passando, eu não sei. Aí você colocou a empatia no jogo. Falou, eu tô entendendo que você não tá bem. Será que você... não fui tão direta, mas eu fui indireta. E ela percebeu. Ela falou, olha... Aí ficou isso um silêncio, aí me preocupou mais ainda. Aí ela falou que tinha acontecido uma coisa muito grave, que eu não vou dizer aqui, no dia dela. Aí eu falei, gente, vou dar mais um tempo. Aí ela foi falando. Quando ela foi falando, eu fui percebendo pelo não verbal dela, Wagner, que ela foi relaxando. Então, na verdade, naquele momento, ela poder falar com alguém era mais importante do que a mentoria. E eu fui com o storytelling pronto para fazer a mentoria. E aí eu desprogramei meu cérebro e falei assim, não. Parou. Não é isso que ela precisa hoje. Não é isso. E isso é sobre se adaptar. Ela é minha cliente, eu tô ali nessa posição. Perfeito. De servir a minha cliente e atendê-la no que ela precisa. Aí depois, lá no final, eu voltei pra mentoria um pouquinho. Então, gente, é uma questão de ajustar. Parece óbvio que eu estou falando, eu vou repetir. Óbvio, mas nem tanto. Nem tanto. Por quê, né? Nem tanto. Porque é difícil, vai. Ninguém vai ficar assim pra... agora eu vou observar as 10 mil expressões, agora eu vou... Não. Aí você falou do verbal. O verbal é a minha fala, a minha voz na hora de fazer o storytelling. E storytelling, gente, não é só venda de ideias. O que significa a palavra storytelling? É a arte, gravem bem, hein? Vou simplificar. É a arte de ser relevante, pensando no que você tem para passar, no teu objetivo, e no que o outro quer saber. Casou esses dois elementos, o seu mundo, que o outro quer, você está sendo relevante para o outro. E com isso, você está fazendo storytelling. O oposto da palavra storytelling significa informar. Perfeito. Sexta passada, eu estava com um time de compliance de uma empresa treinando comunicação deles. Falei, Xana, mas na boa, vou ter que fazer storytelling assim, de dados, de pegar esse... Olha aqui meu gráfico, eles mostraram um gráfico.
Aí mostraram o gráfico, eu falei, não, aqui não é storytelling de venda nenhuma. Aqui não vai aplicar o que eu falei. Vamos lá, vamos pegar o que eu falei e vamos aplicar para a realidade. Isso aí que vocês estão mostrando são dados. Tem uma corzinha aí, tá escrito verde e vermelho. Me parece que você está querendo dizer que esses números têm uma interpretação. Qual o teu papel? Apresentar só o gráfico? Não. Você vai colocar em palavras, em frases, o que você quer dizer com esse gráfico e apresentar na reunião. Senão você teria mandado isso por e-mail. Perfeito. Para que você está ali com a reunião com o diretor, se ele te chamou? Se você não mostrar a sua interpretação daqueles números e o que você vai tomar de decisão com aquilo, é informação. É o dados que não foi transformado. São os dados que não foram transformados em informação. E aí eu tenho feito muito treinamento de storytelling de dados. Muito. Storytelling padrão e storytelling de dados que se conversam. Isso é importante. Então, a comunicação verbal vem dessa tua fala. E aí eu falo o conteúdo da fala, ele é importante, e essa performance, que é a voz, a entonação, a alternância de velocidade, expressão facial, corporal. Perfeito. Tem gente, vou dar um parênteses, tem gente ainda entrando sem câmera, tá, em reunião. Como é que você quer que as pessoas te leiam? Pelo amor de Deus, liga essa câmera. 93% dos CEOs, fizeram um estudo nos Estados Unidos, tá? 93% dos CEOs acreditam que quem liga a câmera tem mais futuro na empresa. E tem uma simples interpretação de que quando você entra numa reunião e a câmera está fechada, você imagina que a pessoa não está preparada para estar ali. Ela não quer estar ali, ela está fazendo uma outra coisa. Você já cria todas as percepções, nenhuma delas positiva. Você nunca vai pensar, não, ela não está na câmera porque ela está estudando muito agora, está muito concentrada. Sempre você acha que tem alguma coisa de negativo em relação àquela figura. Concordo. Ou assim, claro, tá sem internet, tá em trânsito. Eu, às vezes, estou em trânsito, em reunião com o cliente, uma reunião rápida, de alinhamento rápido. Eu abro e falo assim, e até pra mostrar. Comunico. Eu tô em trânsito e tal. Se tiver funcionando bem a internet, você também faz, você tá sempre... se eu tiver com a internet legal, não tá tal, eu vou continuar. Mesmo em trânsito. Se eu tô num táxi... Se você percebe que está prejudicando a comunicação, porque o diabetes fala, vou fechar... Eu já fico de... aí se tiver... Exato. Perfeito. Se eu estiver prejudicando, todo mundo com a internet ali tá pipocando muito a ligação, a vídeo, aí eu tiro a minha câmera. E a não verbal acaba virando uma ferramenta, porque às vezes na verbal eu falo uma coisa que não é necessariamente o que eu estou dizendo também. Estou dizendo que estou super tranquilo e está... Perfeito. Puto por trás. Então, através da não verbal, eu consigo fazer essa leitura. Falar, ela tá dizendo isso, mas não é exatamente... Está tudo bem? Tá tudo bem. Não está tudo bem. E às vezes a pessoa não quer falar, ou não é por mal, não é porque ela é falsa, nada, porque as pessoas começam, ela não falou... Não. É porque às vezes ela nem percebe que ela tá, ou ela ainda tá elaborando, ou ela tá com dúvida do que ela tá achando. Eu não tenho tempo para voltar no cliente, ou ele não tem tempo para... Principalmente ele não tem tempo para voltar. Meus clientes fazem reunião às vezes por áudio. Eles são muito ocupados. E aí eu tenho aqueles segundos para entender a discordância dele, às vezes no meu material, ou em algum ponto meu. Eu tenho que rápido perceber e adaptar e já falar a solução. Perfeito. Tem acontecido isso comigo. Há um tempo, uns meses, eu fiz uma reunião para 10 pessoas para apresentar um conteúdo para uma convenção de vendas. E você sabe que, naturalmente, eles olham detalhes, etc. Padrão. Gente, assim, os 10 estavam lá ouvindo com aquela cara, assim, tranquila. Uma das pessoas levantou a sobrancelha. Eu não sei se era comigo. Eu não sabia naquele momento. E eu não ia parar para perguntar. Perfeito. Eu esperei 2 slides para frente e perguntei. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguém discorda de algum ponto? Ela foi a primeira pessoa a levantar. Você não tinha certeza, mas você validou um pouco para frente. Você não descartou aquele comportamento, aquela leitura. Exato. Então, essas leituras, elas são importantes. Tá? Você falou uma coisa que é importante em relação... Nem sempre as pessoas estão dispostas a falar, e não necessariamente porque elas estão mentindo ou porque elas estão escondendo. É porque as pessoas são diferentes. E eu falo muito... A nossa atuação em farmácia, a grande maioria são pequenos negócios. Uhum. Eu falo, vocês precisam tomar cuidado, porque tem gente que fala muito, até o que não é problema, ele coloca como problema, e não significa que quem não traz problema para você não está passando problema, porque daí eu tenho o viés de ajuda, né, daquele negócio de pequena empresa, não, vou dar uma força, coitado, fique com dó. Eu falo, você acaba sendo injusto com o mais introspectivo. Então, essa questão da comunicação, de você conseguir interpretar e também ser justo, não é que você vai ser muito frio ou vai ser muito duro, mas você tem que ser justo, porque tem gente que usa também dessa habilidade em criar uma história para tirar algum tipo de vantagem dentro da equipe, alguma coisa. Você percebe isso? Como que você acha que o líder pode se preparar para não cair em armadilhas?
Você tá me trazendo o conceito da empatia assertiva, Boa. que eu gosto muito, da Kim Scott. É um livro, inclusive, recomendo fortemente. É um baita livro, gente. Com esse nome, Empatia? Empatia assertiva para Perfeito. liderança é muito bom mesmo. Um dos melhores livros da atualidade sobre esse tema. A gente também faz treinamento dele. Mas, o líder precisa ter empatia assertiva. O que significa isso? Ele não pode ser o bonzinho demais, super empático. Perfeito. E também não pode ser, do outro lado, muito rígido. Ser uma pessoa que não leva em conta as pessoas, não escuta, não dá apoio, como você falou, não desenvolve. Então, é um meio do caminho. Perfeito. Agora, o que seria justo? Ele trabalhar essa questão da equidade. Então, o que as pessoas precisam? Você falou de perfil diferente. Então, você falou de extrovertido e introvertido. Introvertido, ele gosta de ficar lá nas coisas dele, fazendo as coisas dele, etc. Se toda hora você ficar chamando ele para reunião, eu não sei se ele vai ficar feliz. Provavelmente não. Então, tá vendo? Equidade. Então, assim, se o meu introvertido, que cada um, independente se é extrovertido ou introvertido, eu iria além. Qual perfil, personalidade, que as pessoas precisam. Se você mapear bem, líder, ou né, homem ou mulher, enfim, se vocês, líderes, mapearem bem qual o perfil, personalidade, o que ele quer, o que ele se motiva, quais os valores, você vai ter teu time na mão, Perfeito. no bom sentido. Você vai ter teu time, assim, você vai entender o que cada um precisa e vai ajustar. Vou dar um exemplo. Hoje de manhã, antes de eu vir para cá, eu liguei umas 5 vezes para uma liderada. E ela me ligou. Ou eu liguei ou ela ligou. 5 é muito. E entre um monte de reunião. Quando eu falo ligação rápida, do que ficar mandando WhatsApp e vai e volta, vai e volta. Às vezes eu me incomodo, ligo. E ela também. Então, já outra pessoa mandou um WhatsApp. Já o outro, então... Entender qual a melhor comunicação para cada... Para cada um e o assunto, claro. E também a questão da agilidade, porque é o que eu falo da comunicação. Ela precisa será. Tá. Será, só imagina. Lembra da música. Lembre-se da música, você não vai esquecer. Ela precisa ser sucinta, específica, relevante e ágil. Perfeito. Por que eu tô lembrando disso? Porque às vezes o líder tem que passar uma informação, ou o liderado ou a liderada tem que passar uma informação de uma forma ágil, senão vai ter uma incomunicação entre as pessoas. Cria toda... Aí ele pega a base do storytelling e aí ele acha que tudo tem que ter uma história muito longa, tem que ter toda uma jornada de herói. Storytelling não pode ser jornada... eu adoro a jornada do herói. Aliás, no meu livro eu tenho um capítulo sobre storytelling. Mas nem sempre é a jornada do herói. Perfeito. Às vezes vai ser um storytelling de dados onde não tem esse herói. E assim, eu gosto... Não precisa ter. Não é um preditivo, né? Tanto é que quando eu faço meus treinamentos customizados de storytelling para várias áreas, trabalho com... Você sabe... Gente, eu nem passo para a jornada do herói. Esquece isso. Não que eu seja de novo. Ele é maravilhoso, mas às vezes você vai pegar uma área, sei lá, um dado, algo que você tem que falar, que não vai passar. Você vai passar uma notícia ruim. Como é que você vai passar isso? Vai fazer história disso? Não. Notícia ruim, dado, gestão, você vai fazer contexto e já vai pro dado. Vai pro direto e assertivo. Exemplo, venda de algo, eu vou para dor e solução. Perfeito. Que vai um pouco por trás da jornada do herói. Senão, quando você chegar, as pessoas já não estão mais nem ouvindo. Já não estão ouvindo, esquece isso. Aí suspense, quando eu tenho uma notícia boa. Então, tem você vai gerando, tipos de vai trazendo adrenalina junto com a mensagem. Adrenalina, vai fazendo um pouquinho de suspense para você dar um caramba, que coisa aconteceu, tal, para falar na notícia boa. E aí vem voz e fala junto com isso. A gente treina muito isso nesses times. Perfeito. Então, o storytelling nem sempre é uma coisa só. Não tem um método igual a CNV. Faça isso, faça aquilo, que é ótimo, que eu também treino. Não, você tem vários tipos de narrativas e você sempre vai usar uma ferramenta chamada storyboard, que é o que eu coloco no livro, que você tem algumas perguntas que vão te ajudar a definir qual é o melhor storytelling. Perfeito. Quem é meu público, o que eu tenho para passar, quanto tempo eu tenho, o que as pessoas querem ouvir, essa pergunta de ouro. Não é o que eu quero falar, mas o que elas querem ouvir para que eu consiga fazer essa conexão. Sim, porque às vezes ele tá com um discurso lindo, um baita storytelling, mas as pessoas não estão conectadas. Ninguém tá nem aí porque ele storytelling, então não tá fazendo storytelling, tá fazendo outra coisa. Então... nos últimos anos, nós tivemos uma verdadeira revolução, né, no comportamento, e principalmente comunicação, com a inserção de tecnologia. Se nós pudéssemos elencar o que foi mais impactante da comunicação verbal pessoal para um telefone, até que antes pelo menos você conseguia entender o tom de voz, para o que você tem hoje, mensagem, WhatsApp e todo o restante de comunicação. O que você acha como principal desafio nessa transição? O que você enxerga? Olha,
a gente tem muitos canais de comunicação que ganham muita agilidade, mas a gente vê continua vendo, não que mudou, continua vendo uma incomunicação. Incomunicação, adorei. As ferramentas estão maravilhosas, eu uso todas, viu? Mas você vê que tem ainda as estatísticas mostrando que 70% das questões nas empresas vem dessa incomunicação, ou ruídos na comunicação. Então, as pessoas com dificuldade de entender o que tem para fazer e não perguntam, falta aí vem outras competências também, faltam protagonismo. E aí eu trabalho o protagonismo muitas vezes com comunicação. A gente tem da iniciativa na comunicação. Na pandemia, a gente teve que ficar todo mundo online. Uma das coisas que eu trabalhei muito era iniciativa, falta de protagonismo, para ter mais protagonismo na comunicação. Perfeito. Então, iniciativa, vai lá, manda uma mensagem, perguntou, mandou um e-mail, não está pronto, você tem que confirmar se a pessoa recebeu. É uma coisa urgente, talvez seja ligar. As pessoas ficam sempre na que elas gostam mais. Então, exemplo, introvertido, eles gostam de formalizar às vezes e mandar e-mail, sempre. Para garantir que foi enviado, não que garantir que a pessoa recebeu. E que recebeu e entendeu. E que entendeu em segundo, porque às vezes não entendeu a importância. Não sou contra e-mail, tá? Tô só falando que... É uma ferramenta também, é mais uma ferramenta, não necessariamente a única. Né? Aí eu falo, respondeu, mandou um e-mail, voltou com 2, 3, 4, aí começa um ping-pong. Será que aquele e-mail não poderia ser uma ligação? Perfeito. Ou uma rápida reunião de 15 minutos? Outro ponto, eu falo sempre nos clientes, minimiza o horário da reunião. Eu tenho uma cliente que só fica em reunião, ela fica trabalhando depois do horário. Eu falei, vem cá, qual é o tempo de reunião? Quanto tempo você fica? Ela ficava no padrão, meia hora ou 1 hora, que é o padrão do invite. Será que não pode ser 15? Será que não pode ser 50? Ela foi fazendo isso, deu certo. Ela tá menos estressada, tá conseguindo pensar antes de entrar na reunião, pensamento crítico, elaborar, replanejar o dia, que vão aparecendo até porque coisas. Ela tem um período para falar aquilo, porque quando você deixa 1 hora que vem de um viés da própria ferramenta que já te sugere isso, você tá confortável, é coisa rápida, então dá pra gente perder um tempo, cai num vale, numa ociosidade ali, que não produz em nada. Né? Exato. Eu vejo, vai tendo papo. Aí tem gente na empresa batendo papo. Não, também tem que bater papo às vezes. Mas talvez reduzir, ser mais assertivo. A assertividade na comunicação é importante. O assertivo aqui, eu coloco no contexto de que não é ser super objetivo. Perfeito. É entender o que o outro precisa saber. Perfeito. Daquele assunto. O que ele precisa saber, com começo, meio e fim, elaborar e trazer e perguntar o que ele entendeu, tá? Mas não é perguntar, oi, o que você entendeu do que eu falei? Senão vai parecer grosseiro. Você tá entendendo o que eu tô falando? Imagina. É você dizer, só pra saber se eu fui claro, o que ficou pra você desses pontos aqui? Quais os próximos passos? Que aí você consegue garantir o entendimento. Você colocou ali uma pergunta que eu achei sensacional, que é, será que esse e-mail não pode ser uma ligação? Porque realmente quando meme, né? Começa, vai um e-mail, volta outro e-mail, vem... Quer dizer que já não entendeu, mas ninguém quer assumir que o negócio tá confuso, né? Então pega o telefone, liga e resolveu. Por que você acha que é tão difícil essa comunicação? Por que é tão difícil as pessoas se comunicarem bem? Eu acredito que é uma questão, pelo que eu estudei comportamental mesmo. Histórica, assim. A gente tem uma questão de comunicação e pela diversidade de perfil, porque cada um tá no seu mundo, é difícil. Cada um, às vezes, tem áreas que cada um tem sua meta, que não converge com a outra. Perfeito. E aí tem uma questão do ego. Então, tem uma questão comportamental por trás. Você acha que os interesses, de certa forma, em algum momento, interesses diferentes, pode ser uma barreira? Porque às vezes assim, eu não quero conversar com a Shana agora porque ela vai me trazer uma coisa que não corresponde, que daí tem a ver com os objetivos que você falou que não estão alinhados. Isso, aí a gente chama uma outra competência aqui, influência sem autoridade. Perfeito. Que é importante no storytelling. Fala um pouquinho disso que eu gostei. Claro. Influência sem autoridade. Esse é outro, eu tô fazendo meus plim-plims aqui, tá? Não é verdade. Não é nem plim-plim, gente, tô brincando assim, eu tô só interligando que treinamentos eu faço que tem ligação com a comunicação. Um deles é a influência sem autoridade. Porque, eu vou dar um exemplo. Você tá lá numa reunião para convencer a diretoria ou, sei lá, uma área para tal projeto. Vamos supor. Ou para uma ideia. Você acha que você vai convencer só nessa reunião? Não. Você vai ter que costurar isso no pré, no pós,
Durante, óbvio, você tá ali falando. Mas você tem que fazer um relacionamento. Influência sem autoridade é uma competência que pode ser desenvolvida independente do teu perfil comportamental. Perfeito. E independente se você é líder. Ó, que legal. Mesmo que você seja um especialista e queira continuar um especialista e não queira ser líder, você vai precisar ter influência sem autoridade. Perfeito. Que significa ter uma boa relação com as pessoas, transitar com várias áreas, não só com aquelas que você fala no dia a dia, ter uma visão sistêmica para entender o que acontece lá na outra área, ter essa iniciativa que eu comentei. Isso tudo, né, ter uma boa relação vai te ajudar a, na hora de fazer o storytelling, Não, e você fluir. fez uma colocação perfeita. Você não precisa ser líder para precisar se comunicar. Exato. Todo mundo precisa se comunicar, senão você talvez não se transforme em um líder nunca, né? Nunca. Você não vai chegar naquele posto justamente por não conseguir se comunicar de forma efetiva. E até para virar o próprio especialista. Então, se você quer se destacar, dependente que é carreira, né, carreira de especialista, você tem que se comunicar bem. E se comunicar bem não é o que fala mais, é aquela pessoa que sabe colocar as suas ideias de uma forma assertiva e atrativa. Mesmo que você seja o Bill Gates, que é uma pessoa introvertida. Bill Gates é um ótimo comunicador. Me parece, tá? Não o conheço. Mas me parece, todos os TEDs que eu já vi. O TED Infelizmente não o conhecemos pessoalmente. Quem sabe um dia, né? Parece ser um ótimo. Ele é líder, ele tá à frente de uma empresa, ele tá ali, se comunica, faz reunião, sobe num palco, mas ele não é tímido. Ele não me parece ser tímido, que é aquela pessoa que deixa de falar por medo. Às vezes eu tenho pessoas que são extrovertidas, mas não se posicionam por medo. E você acha que isso tem relação com insegurança? Total. Vamos pensar na neurociência mesmo, a insegurança que eu tenho, eu não consigo me comunicar, mesmo tendo, vamos dizer assim, conteúdo ou segurança intelectual para se posicionar, a pessoa acaba não se comunicando por isso. Tem conteúdos, né? Assim, eu tô falando de um universo de pessoas que têm conteúdo, tá? Que eu lido, muito conteúdo, no mundo corporativo. Agora ela se sente, ela tem medo. Aí falando de neurociência, a comunicação, antes de eu falar de comunicação, tem que falar de emoção. Perfeito. Porque a gente é um ser emocional, a gente tem a emoção em primeiro lugar. E aí, quando a gente fala da comunicação, temos o medo. O medo. Tem uma pesquisa que viralizou, que fala, em segundo lugar, o maior medo da humanidade é falar em público. Né? Então, você já ouviu falar nessa de Londres, numa revista e tal? Eu não sei, assim, é uma amostra que fizeram, não sei se isso é uma verdade absoluta, tá? Como aparece primeiro o medo da morte, segundo essa do falar ao público. Não necessariamente é falar em público, é de ser rejeitado. Pensando na neurociência, um dos maiores medos do ser humano é rejeição. A mesma área que tem uma dor física, o ser humano, que tem uma agressão física, é a mesma área do cérebro que tem uma rejeição social. Então, a gente quer muito ser aceito. Quando a gente fala da comunicação no contexto empresarial, em reuniões, em palco, ou seja o que for, será que eu estou sendo aceito? Será que as pessoas vão gostar do que eu tô falando? No fundo, é esse sentimento que as pessoas têm. O quão acolhido você vai ser por uma comunidade, vamos dizer assim, ou por um ambiente, por um público. Umas pessoas e tal. E a gente sabe que tem pressão no mundo corporativo, que as pessoas estão julgando sim. E eu vou falar, não tem como mudar. As pessoas vão te julgar. Então aproveite. Eu tenho uma frase no livro que eu falo, aproveite, ocupe sua cadeira. Eu tenho uma cliente que ela tem raiva dela mesma. Eles vão te julgar de um jeito ou de outro. Então, pelo menos, aproveita a parte boa disso. É inato do ser humano. Você tá aqui, você tá me julgando. Claro que você tá. Você tá julgando vaga. Julgando no sentido não de que, a pessoa é isso, aquilo. Mas você tá avaliando. Então, a avaliação é inerente. Até para a própria sobrevivência, eu preciso estar aqui vendo se alguém vai me agredir, o que vai acontecer e tal. Então, será que as pessoas vão me ameaçar? Isso é inato nosso. Em termos emocionais, a emoção acontece em 0,25 segundos no cérebro. Nas amígdalas cerebrais do nosso sistema límbico. E isso acontece num processo muito rápido. Então, não é uma coisa que você vai falar, agora eu acho que está ativando essa área do cérebro. Não, já aconteceu. Não, já aconteceu, ele é química. E em meio segundo você percebe que você está com medo. Em 1 segundo você decide o que fazer. Só que às vezes o nosso pensamento nos atrapalha. Não posso errar, que tem a ver com isso. Não posso ser rejeitado. No fundo, a gente pensa isso. Caramba, tem que estar perfeito. Ai, meu Deus, se não der certo. Aquelas nuvenzinhas, esses medos aparecem e a gente potencializa o medo. Eu falo que pouco medo é um problema. Porque você fica autoconfiante demais. E aí pode beirar a loucura. Pode, porque você não lê contexto. O medo é o respeito que você tem pela vida, né? E acha que numa reunião você tá abafando, que tá tudo ótimo, que tá maravilhoso, todo mundo gostando. Quando você vai ver,
não está, A hora você que sai, recebe você saiu, feedback. fez um baita de um papelão. E você acha que foi bom, É. aí depois você tem um feedback não foi bom, aí você, caramba, se desconectou com a realidade, porque de alguma forma as pessoas aparentaram algo e você não soube ler. Desculpa, Perfeito. pode ter sido isso. Uma hipótese, tá? Aí, o que é bom? Você tem uma régua de 1 a 10, eu diria que mantenha o teu medo em 5. Perfeito. Eu mantenho meu medo em 5. Tô sempre pensando, peraí, como é que vai ser? O que eu vou falar? Porque aí me ajuda a me preparar. Eu me preparo. Voltamos no contexto. Voltamos no contexto, eu me preparo e volto naquele meu storyboard. O que eu tenho o que as pessoas querem? Deixa eu lembrar. Toda vez que eu entro para seja para qual que for, um treinamento e tal, eu volto lá no briefing que o cliente falou, as palavras que ele quis que eu falasse, vejo, revejo, isso porque já montei material e validei. O que ele falou e não comunicou. Chego antes, pergunto para ele se está tudo bem, se tem alguma mudança no briefing, minutos antes. Semana passada aconteceu isso comigo, eu fui com todo o briefing, cheguei lá, a cliente me chamou, Xana, estava pensando aqui, naquilo que você falou que vai falar, eu tô achando melhor não fazer isso, por causa disso, aquilo. Eu falei, claro, pum, já... Opa, reprograma. Abriu outra pasta já no cérebro. Reprograma. Então, esse medo me ajuda a estar sempre atenta. Aliás, o medo faz a gente até a visão periférica melhorar. Perfeito. Eu fico mais atenta, minha adrenalina sobe. Agora, eu preciso metabolizar essa adrenalina para deixar o estresse no nível bom, esse medo no nível bom, e mais atenta, mas não a ponto de ficar preocupada demais e começar a perder a fala. Perfeito. Ter taquicardia, ficar Você precisa sudorese. administrar o medo para que isso se torne uma energia positiva e não necessariamente um bloqueio. Produtiva para ação, não um bloqueio. E eu sei que não é fácil. Fácil é falar. Na página 66 do meu livro, eu treino técnicas da neurociência. Estou até pegando aqui. Técnicas da neurociência. E olha que legal que ela não viu essa página. Antes de começarmos a gravar, ela sabia que estava na página 66. É a única que eu sei. E eu acho que é do Storyboard também, que é 88, que tu já me perguntaram. Porque me perguntam muito que técnicas tem para melhorar a minha ansiedade frente à comunicação. Ai, que legal. É a principal pergunta. Aí eu falo, olha, eu vou explicar agora, mas está no meu livro, na página 66, um resumão. E aí, assim, não é receita de bolo. Faça isso, faça aquilo. Não ótimo. Acredito nisso. Eu também não acredito. A gente já conversou e eu até pegando esse gancho em relação à insegurança, nós temos os 2 eventos que nós organizamos. Um deles você já participou, inclusive, conosco. E eu coloco muito isso. Eu falo, não achem que vocês vão chegar aqui no evento e vão sair com uma formulazinha, com uma bala de prata que vai estar tudo resolvido. O que é estudar, ler, ir para curso, conversar, fazer network? Para mim, é você aumentar o seu repertório. Quanto maior o repertório, maior será a sua percepção em relação às situações e, obviamente, vai diminuir qualquer tipo de receio, ou vai diminuir essa ansiedade, essa imprevisibilidade de um cenário. Se você pudesse ranquear ou elencar, vamos colocar assim, quais são os 3 principais pecados da comunicação que você enxerga hoje? Hoje, com a atenção lá embaixo, várias pesquisas, a gente lê e-mail em 14 segundos, agora a gente lê em 5. Se o título for atrativo, hein? E de quem for, né? Dependendo do remetente. A prolixidade. Então, ninguém aguenta. Então, o primeiro item, eu diria que a prolixidade, Wagner, é um ponto, que é eu falo e não respondo. Faço aquele rodeio, vou para um lado, vou para o outro e não chego no objetivo, talvez por medo de falar, por medo da interpretação ou por medo do julgamento? Pode ser isso tudo e pode ser também uma dificuldade de fazer começo, meio e fim. Talvez as pessoas não percebam que estão sendo prolixas. Também. Mas como eu falo para se gravar. Deu tudo certo ontem? Então, eu acordei 8 horas da manhã e fui até a padaria e fui... Você deve ter passado por isso já. Passo. Semana passada me ligou uma pessoa pedindo uma data de um evento. Eu fiquei na dúvida do que ela queria, porque ela começou a me contar todo o histórico do que aconteceu nesse projeto, do ano passado, ano retrasado. Quer dizer, ela nem sabe se ainda vai fechar comigo, ela tá pedindo uma proposta. No final da comunicação dela, depois de ela ter dado um monte de detalhe do evento, ela me disse a data e o que ela precisava. Até então eu não sabia se era uma palestra, o que era, o que ela estava querendo. Nem se poderia compartilhar, que poderia colaborar com algo, né? Porque ela não deixou claro o que ela precisava. Poderia ter outro lugar, não sei se... Bom, então assim, dando um exemplo de que... Gente, eu falo que é a pirâmide de Minto, né? Para assertividade, ela ajuda muito, que é um outro método que eu treino muito. Assim, não comece com os dados, comece com a conclusão, às vezes. Sabe? Faz ao contrário da redação.
Está acontecendo isso, daí você vai trazendo Eu preciso o que gerou aquele resultado. O que eu preciso, o que ela precisa de mim? Saber se eu tenho Perfeito. data, certo? Mas ela precisa também me dar contexto do evento, tá certo? Perfeito. Só que inverte a ordem. Xana, preciso da sua data, tá. Você tem? Perfeito. Sim ou não? Se eu falasse que não, termina a ligação. Ou eu vou indicar alguém da minha equipe, porque eu tenho uma equipe de consultores. Ó, eu não tenho essa agenda. Ou eu vou ver se eu troco com outro cliente. Ou eu tenho outra pessoa. Tudo bem pra você? Xana, Ok. tem uma demanda para um treinamento pro meu time em tal dia. Ó, eu vou estar nos Estados Unidos fazendo algum tipo de trabalho. Pode ser. Ou seja, Eu bloqueou. nem falo muito Quais a minha são as agenda, possibilidades? Wagner, que é outra técnica. Eu não falo, vou estar em tal lugar. Ela não tá interessada. Tá, perfeito. Outro ponto. Boa. Outro dia eu perguntei pros consultores, para um consultor, como é que tá a tua agenda dia tal? Eu vou estar em tal lugar, depois eu vou pra lá. Não. Sim ou não? Você tem essa Gente, data ou não não? é Porque senão agressivo. pode ter Tô até um dando julgamento. dica Falar, com isso. preferiu estar lá do que estar comigo, né? Você fala, não, esse dia eu tô em tal lugar. A pessoa fala, viu, mas por que não pode estar aqui, vai estar lá? Talvez gere até um julgamento se você ficar dando muita justificativa. Pode ser. Onde vai estar. Pode ser, olha, eu vou estar em outro... Já tenho na minha agenda outro compromisso. Seja sucinto. Tem outra opção de agenda? Não tem. Posso colocar um outro consultor? Tô dando exemplo, gente. Claro que se um cliente faz isso comigo de ser prolixo, eu vou escutar e vou ser super simpático e vou atender meu cliente. Eu faço... Mas eu, como... autoridade em comunicação? Assim, mas eu quando falo por aí, eu procuro ser assertiva. Não que eu sou perfeita, pelo amor de Deus. E você vai ouvi-lo, eu... mas no treinamento você vai desconstruir isso, porque Vou. isso faz parte do trabalho que Exato. você vem desenvolvendo. E se perguntar feedback, eu dou. E sempre que eu tenho uma certa proximidade, também falo. Numa boa, dou um feedback tranquilo. Então, a prolixidade é um ponto, tá, Wagner? O segundo é não fazer o storytelling e jogar a informação, que é o informar. E, às vezes, aquela informação, você tem que conquistar um pouco o público para ele fazer aquilo que você deseja, por exemplo. Você vai fazer um pedido, você tem que sensibilizar para a importância daquela mudança. Vamos falar de gestão da mudança, porque as empresas estão mudando demais, estão com uma gestão da mudança forte. Então, eu trabalho muito para o líder, essa gestão da mudança, fazendo um parênteses, de como ele faz o storytelling. E um dos pecados é ele quando ele informa. Estamos passando por uma reestruturação. Como é que você vai falar isso? Você tem que fazer um pouco de contexto, você tem que trazer um pouco a gestão da mudança, se preocupar com as pessoas, como é que você fala, etc. E a terceira é a falta de agilidade da comunicação. Então, eu sei que tem... E aí é muito eu olhar só para o meu. Eu sei que essa informação vai te ajudar em algo. Ou vai interferir para o cliente X. Eu preciso rápido de passar essa informação. Perfeito. Esse contexto de transformação, de mudança, o que ele vai impactar no outro, tem um vídeo bem famoso do Jack Welch que ele fala sobre o papel do líder e aí ele comenta em um trecho, ele fala assim, nós chegamos a falar, vamos mudar, vamos crescer, daí ele, mas as pessoas se esquecem que as pessoas não gostam de mudar, porque mudar causa estresse, ele falou, então, se ele não entender qual o benefício que ele tem com essa mudança, não tem por que ele mudar e te ouvir, então você não tem muito sentido. Estamos caminhando para o final, vou pedir para que você fale algumas coisas que você já falou do livro, mas fala um pouquinho da arte de comunicação de impacto. Você lançou ele há um pouquinho mais de um ano, certo? Segunda edição já? Agosto, já está na segunda edição e vai para uma terceira. Lancei no agosto do ano passado, aqui no Guatemi. E é um livro que trabalha técnicas, direto ao ponto, com fundo da neurociência de uma forma prática. Todos os nossos treinamentos têm esse fundo da neurociência. E eu quis ir direta, tá? Porque todo mundo fala... Senão seria controverso tudo que... Eu não aguento. Tem que ir direto, gente. Tem que ir direto. As pessoas não querem mais. Então, eu tive esse cuidado para ir direto ao ponto, como fazer. E também na prática. Como a pessoa pode melhorar a sua comunicação para que seja relevante. Tudo que a gente falou aqui é a comunicação assertiva e com uma performance de fala, voz, toda essa parte de expressão no digital e no presencial da comunicação não verbal. Então, são dicas muito práticas, direto ao ponto, para a pessoa já sair dali com uma caixa de ferramentas. Então, as pessoas têm aquela dificuldade em dar feedback, em dialogar, ou às vezes até de responder de uma forma um pouco mais direta. Isso talvez também prejudica a comunicação e você fala também de como eu posso dar esse feedback, como que eu posso conversar de uma forma bastante objetiva. Conversar sem ser agressiva. Exato. E passiva. E conversar de uma forma, também em apresentações, muito voltado para a comunicação de impacto. Não só apresentar, quando você tem que fazer um storytelling. Perfeito. Às vezes até para pedir um aumento, né?
Ué, pra faz pedir aumento parte. tem que fazer storytelling, gente. Senão não vai conseguir, tem Se que você, fazer. se você não conseguir comunicar o porquê que você merece esse aumento, realmente Exato. você E não... provar com ações, né? Não é só fala. Não é só a storytelling, tem também postura. Então, o fazer, o entregar resultado com bom storytelling, esse profissional vai se destacar. Se ele Perfeito. tiver só o storytelling, ele vai ser um enrolão. Legal. A pessoa que fala e não faz, daqui a pouco vai perder credibilidade. Mas o que me incomoda é ver a pessoa que faz, é um baita profissional que entrega, mas não faz storytelling, aí o outro que faz storytelling... E aí tem a dificuldade para se comunicar, e aí o cara aparece porque o outro tem facilidade de se Então comunicar. não faça isso. Aproveita, você que é um bom profissional, entrega, melhora teu storytelling. E treine, porque storytelling é prática. Comunicação é prática. Quanto mais a gente se comunicar, melhor e de uma forma assertiva, independente do nível hierárquico. Porque um outro ponto que eu vejo é pessoas tendo dificuldade de falar com nível diretoria, CEO, fica com receio. A cadeira já causa algum certo de bloqueio. Total. Ou com audiências que têm muito conhecimento, as pessoas também têm essa dificuldade. O que eu vim falar aqui? E aí eu treino muito médicos, por exemplo, que eles vão dar aula para médico e eles têm esse receio. Olha que interessante. Olha aqui, dentro da mesma classe. Dentro da mesma classe. E eles vão ensinar algum procedimento, algo, e eles têm esse receio. Eu trabalho isso no individual e em grupo, porque eu faço treinamentos também de comunicação. Perfeito. Xana, muitíssimo obrigado pela sua colaboração. Você. Cada encontro com você em eventos, em palestras, é sempre um grande aprendizado. Obrigado mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso segundo episódio do Óbvio, Mas Nem Tanto. Profissionais, assim como a Xana, profissionais que se destacam e que são especialistas na sua área, estarão sempre aqui conversando e batendo papo e compartilhando conteúdo. Muitíssimo obrigado, até um próximo programa e a gente se vê. Até mais. Obrigada.